Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos falar sobre reformas em seu imóvel. Surgiu uma necessidade de reformar o seu imóvel. Qual é o melhor caminho? Você se muda dele e faz a reforma ou habita metade do seu imóvel enquanto a reforma é feita na outra metade? Depende, Gabriel. Se for metade, eu sugiro realmente você sair do imóvel. A não ser que vai fazer a reforma num banheiro, numa cozinha, numa lavanderia. Aí não, aí dá até para você ficar convivendo com a reforma. Eu mesmo, na segunda casa que eu morei com a minha esposa, nós decidimos reformar a casa inteira. Então decidimos deixar metade da casa liberada e reformar a outra metade. E na época nós contratamos um empreiteiro, o Juarez, ele falou, não, em 2 ou 3 meses você está com a casa totalmente reformada. 3 meses e meio depois ele não tinha nem terminado a primeira etapa, e nós comendo pó. Então naquele caso a gente tomou uma decisão meio drástica que foi, vamos para a casa dos meus pais. Melhor seria se tivesse tomado essa decisão antes, se tivesse organizado, porque é realmente traumático você reformar estando dentro da casa, né, Gabriel? Eu também tive uma experiência semelhante, mas nós reformamos apenas metade do nosso imóvel. Então conseguimos conviver bem apenas em um quarto, banheiro e sala. E o resultado foi muito legal. Mas a minha recomendação é, faça cálculo, se planeje, coloque uma margem de erro e aí sim decida se você vai mudar para a casa do sogro, para a casa do amigo ou buscar uma outra oportunidade ou alternativa para isso. Além de ficar desconfortável você morar na casa com ela reformando, também você atrapalha os profissionais que ali estão trabalhando. Então é importante você realmente organizar, se for o caso, existem apartamentos mobiliados que você pode alugar por temporada, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. É uma solução, uma alternativa à casa da sogra, à casa do sogro. E também, para a mobília e seus pertences, existem as empresas especializadas em guardar isso por um período enquanto a obra é feita. E falando de reforma, é muito importante para aquele que está pensando em reformar a cozinha, a lavanderia, o banheiro, todo o local que existe a parte hidráulica, é importante, antes de reformar a estrutura externa, pensar também na interna, né, Gabriel? Exatamente, existe a infraestrutura e também a estrutura que é aparente. Então, é importante um planejamento, entender o que precisa ser feito, o que deve ser feito, além de embelezar aquele ambiente. E para você que mora num prédio que não seja muito novo, é importante entender a tubulação e, se for o caso, antes de começar a reforma, conversar com o síndico, procurar um engenheiro especialista que já permita você trocar toda a tubulação. Aquela plumada que vem do andar de cima, que passa pelo seu apartamento e que desce para o outro, dependendo, é o momento oportuno para você já deixar tudo novo e moderno. O primeiro ponto é contratar um profissional habilitado para qualquer tipo de reforma. E ter um planejamento daquilo que você vai fazer. Muitas vezes você vai fazer uma reforma, você vai estar dentro da casa ou do apartamento. Então você conseguir ter, por exemplo, você vai fazer no banheiro, você ter um outro banheiro de apoio para que você possa utilizar. Depois de contratar o profissional habilitado, é importante você ver a estrutura e a infraestrutura do banheiro, onde está a passagem de hidráulica, elétrica e a parte estrutural. Se você vai fazer uma alteração simples de, por exemplo, trocar acabamento, trocar uma bancada, um revestimento, piso, é mais tranquilo, que aí você só tomar cuidado onde tem os pontos hidráulicos e elétricos na hora de fazer essa troca. Agora, quando você vai fazer uma troca de ponto, por exemplo, você vai mudar a bancada de lugar, aí você faz essa alteração junto, né, da onde está o ponto e consegue fazer a quebra junto com o contrapiso ou na alvenaria mesmo. Então aí é mais tranquilo. Quando você vai fazer uma reforma, já que você está fazendo uma reforma, é interessante você analisar os vazamentos que podem existir. Existem muitos vazamentos ocultos, que não tá ali na visão. E às vezes assim, às vezes a gente não entende que ali está vazando. Por exemplo, vazamento de água, ele acaba sendo visível, né, se ele estiver numa proporção que esteja ali numa falha de uma veda-rosca ou numa curva que esteja mais próxima ali, visível. Ela vai às vezes manchar um revestimento, ela vai manchar o piso, ou até pelo acompanhamento do consumo de água, você consegue detectar se tem um vazamento mais oculto. Então aquilo que não vai estar tão visível quanto num revestimento ou quanto numa água ali mesmo vazando no banheiro. Então já que você vai reformar, analisar na hora de quebrar, verificar se não tem alguma tubulação vazando numa curva ou mesmo numa vedação.
E muitas das reformas que acontecem nos prédios, que acontecem nas casas, nos apartamentos, é para mudança de layout. Às vezes retiram uma parede, às vezes trocam uma porta de lugar. E como analisar os riscos, Lucas? Primeiro você faz o desenho e analisa o que você quer retirar. Depois você chama um especialista para ver se realmente não vai ter nenhum problema estrutural. Eu mesmo, Gabriel, na reforma do apartamento que eu moro, eu decidi integrar a copa com a cozinha, mas eu moro no 5º andar. Para isso nós tivemos que ver com o engenheiro se realmente poderia remover toda a parede. E no meu caso eu tive a sorte de poder retirar toda a parede. Então atendeu a necessidade que eu tinha e não abalou a estrutura do prédio. Mas existem casos que existe um pilar no meio da parede, e aí você não pode tirar realmente, né, Gabriel? O ideal é você contratar um especialista, conversar, para que ele desenhe este projeto, para que ele entenda se aquilo é possível ou não, e aí sim você possa fazer a reforma da sua casa, do seu apartamento ou do seu imóvel comercial sem riscos e com segurança. Quando o apartamento já é mais novo, ele possui esse projeto, você consegue fazer diversas modificações, né? Ampliar um ambiente, por exemplo, você consegue ampliar a sala com um quarto e fazer uma outra divisória que não seja alvenaria, por exemplo, uma divisória de vidro, que dá uma diferença grande no apartamento, né, visualmente, ou integrar a cozinha com a sala, trabalhando com uma cozinha americana, você também consegue fazer, tirando, né, essa parede que divide. Às vezes você integrar, hoje usa muito, né, você integrar o banheiro até com o quarto, você exclui só a parte do vaso sanitário e utiliza a bancada como um apoio do quarto, então você consegue tirar essa parede ali e fazer um outro tipo de divisória, dá para fazer bastante coisa. Apartamento na planta, normalmente é uma opção que a incorporadora Mampa Funada dá, é de você já comprar com essa possível modificação. Então, a gente consegue, né, os projetistas já conseguem passar a modificação que dá para ser feita, né? Até é importante falar de quando você vai fazer uma alteração de uma parede, você se atentar àquilo que está executado naquela parede. Por exemplo, o interruptor que vai acender a luz do ambiente, ela está nessa parede que você quer remover. Então é preciso fazer essa alteração elétrica também. E a incorporadora ela já vem com essa opção pronta. Então quando você vai fazer uma modificação, uma ampliação de uma sala, por exemplo, essa alteração da elétrica, ela já vem pronta. Então você consegue comprar na planta já com a modificação realizada. Quando pensamos em comprar um imóvel ou construir, é muito natural pensarmos em financiamento imobiliário. Mas para reformas, isso também é possível, né, Lucas? Com certeza, e é muito mais fácil do que você imagina. O Sicredi Construção e Reforma é uma linha destinada para a construção ou reforma do imóvel, da empresa ou até mesmo da indústria dos nossos associados. Os recursos são direcionados para a aquisição de materiais de construção e reforma, ou então para móveis e até mesmo para mão de obra especializada. Para conseguir esse tipo de crédito é bem simples, fácil e rápido. Basta apenas o associado ter o orçamento de todas as despesas em mãos e procurar uma de nossas agências de atendimento. As vantagens e benefícios, além das taxas e prazos mais que especiais, ele se trata de um crédito totalmente sem burocracia, onde ele constrói e reconstrói a realização de um sonho dos nossos associados. Existem 3 diferenças bem positivas em relação a qualquer banco tradicional. Uma delas são as taxas, outras são os prazos, e a terceira, e extremamente importante, é que no Sicredi pode ser financiado até 100% da mão de obra especializada. Na hora de contratar esse crédito, é importante que o associado tenha em mãos o orçamento com as despesas totais e, se ainda não associado, faça a abertura de sua conta corrente e, na sequência, já é possível verificar todos os limites pré-aprovados para esse tipo de financiamento. Dentro do Sicredi Construção e Reforma, é possível financiar a aquisição de imóveis, assim como a aquisição de todos os materiais de construção e reforma, como também 100% da mão de obra especializada. Onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado. Conheça o decorado. Arbore seu novo lar.
Realização Mampei Funada. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta, Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo, almoço que encanta. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Um assunto que sempre é muito polêmico e traz diversas dúvidas é a locação do imóvel e a possibilidade da reforma do mesmo. Se eu, porventura, vier fazer uma reforma, eu posso ter que devolver o imóvel ao proprietário logo em seguida? Quais as reformas que eu posso fazer? Quais são os tipos de alterações que é possível que se faça no imóvel? Em relação à locação e essa alteração do imóvel em si, eu trouxe hoje o Dr. Lucas Pires Maciel para a gente bater um papo sobre os principais aspectos jurídicos que envolvem esse tema. Logicamente que é um tema que gera bastante dúvida, bastante divergência e até mesmo briga judicial. Então é importante que sempre que o inquilino desejar realizar qualquer tipo de reforma, ele primeiro tenha análise do contrato que está estabelecido. Se lá permite ou não permite, se vai haver uma indenização ou não vai, exatamente para evitar uma futura retomada do imóvel pelo proprietário e um prejuízo para o inquilino. Então é necessário que observe as cláusulas do contrato e, sendo essas omissas, é possível que seja feito um acordo entre as partes, faça a busca para o proprietário, informando que há o objetivo de realizar uma reforma, uma benfeitoria no imóvel, para que facilite aquele local da sua residência e, eventualmente, depois isso seja abatido no valor dos aluguéis, ou seja feita uma indenização, e isso tudo tem que ser negociado entre as partes. Justamente, no direito privado, que está localizado os contratos, e um deles é a locação, vigora a boa-fé, que é o bom trato entre as partes. Então, para que não tenha nenhuma surpresa, não tenha nenhum desabor, é muito importante ter um bom relacionamento entre locador e locatário e ver justamente o que o contrato prevê. Porque na omissão do contrato, as benfeitorias úteis e as benfeitorias voluptuárias são aquelas para aumentar a utilidade ou o embelezamento, o lazer, elas não geram direito de indenização caso não tenha uma autorização expressa do proprietário. Então, aí está o grande problema. Se você faz uma reforma e você não tem essa autorização, você não tem direito do ressarcimento, porque como tem uma previsão legal nesse sentido, em tese, caso não tivesse essa lei, tem o princípio do enriquecimento sem causa, mas essa previsão expressa nesse sentido afasta esse princípio. Então é muito importante, né, doutor, ter esse relacionamento, ver como o contrato está redigido para não ter nenhuma consequência, nenhuma chateação no futuro. Porque, como viu, caso não esteja no contrato o prazo em que a pessoa vai ocupar o imóvel após a reforma, é possível que o proprietário solicite a devolução do imóvel, né? Com certeza. Então, por isso que o bom senso é muito importante e também a análise dessas questões. Porque às vezes a pessoa faz, o inquilino, no caso, faz achando que ele vai melhorar o conforto do imóvel e lá na frente o proprietário vai querer ressarcido por aquela benfeitoria, mas o proprietário não está obrigado, porque a legislação lhe dá essa segurança de que benfeitorias voluptuárias não precisam ser ressarcidas.
Então é bom que se comunique ou diretamente o proprietário e quando houver imobiliária, converse com a imobiliária para que não haja, né, uma divergência e um problema futuro de uma ação judicial, que a gente sabe que demora, que tem riscos e que só vai aumentar aí os desgastes que poderiam ter sido evitados. É justamente ter essa consciência e buscar colocar num contrato escrito, porque o contrato faz lei entre as partes. Então, se as partes estipulam de forma diversa da lei, desde que não seja de ordem pública, que é o caso, é possível que se estabeleça que uma pessoa vai investir R$200 mil no imóvel e que o proprietário abre mão de solicitar a devolução durante o prazo de 2 anos, e caso faça, paga a indenização no valor de 20%, 30%, 50%, conforme estabelecido contratualmente. Então, como vimos, é muito importante ter esse contato entre o proprietário, a imobiliária, o advogado, e que vai instrumentalizar preventivamente todos os aspectos em que as partes queiram contemplar, seja o tempo do contrato, o valor da reforma, o que pode ser abatido ou não de um futuro aluguel, para que no futuro não exista nenhum tipo de ação judicial que venha discutir esse contrato. Esteja com bons profissionais para que no futuro não tenha nenhum tipo de problema. E quais os cuidados nós devemos tomar na hora de pensar em reformar, Lucas? Se mora num apartamento ou num condomínio, é muito importante informar o condomínio, apresentar o projeto e ter a validação por parte do condomínio. Mas também há de se pensar, e é importante você ter o alvará municipal, né? Tem muitas pessoas que pensam que só vou fazer uma reforminha e não pensam no alvará. E aí depois tem uma denúncia, acontece algum acidente, alguma coisa, as complicações por causa de um simples alvará, Gabriel, acaba tendo complicações muito sérias contra você. Importante seguir esses trâmites legais para que a obra decorra tranquilamente, sem dores de cabeça, né, Lucas? Com certeza. E terminando a obra, regularize-a. Se você aumentou, ampliou algum espaço construído, vai lá, regulariza na prefeitura, tira a conclusão da obra, verba na matrícula. E também é de se pensar nos vizinhos, Gabriel. Vai começar a obra, manda um chocolatinho pro vizinho e fala, vou começar minha obra, está estimando aí 1 mês, 15 dias. É importante o seu vizinho saber o período que você vai estar incomodando, porque também o inverso é verdadeiro. Exatamente. É muito importante você ter essa política de boa vizinhança. Avise seu vizinho que você vai ter pessoas trabalhando no telhado da sua casa que vão invadir um pouquinho a privacidade dele. Tem essa boa relação e isso, por nossa experiência, a gente pode dizer que com certeza evita diversos problemas que poderiam existir. E no final manda um agradecimento para ele e fala, quando você for reformar, me avise também. Ou chame para o churrasco para inaugurar a área de lazer. Quando a gente fala referente a reformas, né, tanto no condomínio horizontal ou vertical, né, a princípio, a base de tudo é a gente entender realmente o que tem no estatuto, no regimento de cada unidade, cada empreendimento, né, para a gente entender a questão de horários, o que pode, o que não pode, né. Então, a princípio, a base seria essa, né, a gente procurar entender, né. Essas informações se encontram na administradora, né, ou realmente no próprio condomínio, né, tem essas informações, tá? Então a pessoa tem que procurar se informar em relação a isso, né, e geralmente agendar, né, você comunicar a data que vai ser feita essa reforma, né, horário, dia, tudo certinho, para que nós possamos divulgar aos demais condôminos, né, para que eles fiquem cientes do que realmente está acontecendo, né, e estejam programados para uma eventual situação, né. Então, acho que a princípio é você entender o que realmente, quais são as regras do condomínio. Referente a ruído, né, não existe nada especificado propriamente no estatuto, geralmente, né. Existem alguns decibéis, quer dizer, algumas medições, né, mas geralmente não são aplicadas, né. Nós procuramos sempre informar, né, e cumprir a questão de horários. Lógico que, caso algum barulho esteja excedendo, esteja muito acima do aquém, né, nós procuramos entrar em contato com o pessoal que está fazendo essa reforma, né, para estar tentando amenizar ou buscando alguma outra alternativa para não incomodar os demais condôminos. E uma forma de estar comunicando, né, principalmente nos condomínios verticais, divulgando através do elevador, né, falando que provavelmente por um tempo ele vai estar sendo destinado para essa questão de mudança, para carregar alguma situação ou outra, né?
Então, provavelmente, talvez pelas escadas, né? Para os condôminos estarem cientes, né? Tá se dirigindo talvez a um outro elevador, né? Sabendo que aquele vai estar destinado para aquela devida finalidade naquele dia, tá? Outra forma também que nós buscamos, né? Sempre temos o apoio da zeladoria dentro do condomínio, né? E através deles tentar fazer o contato diretamente com os vizinhos, né? Além dos comunicados que nós colocamos, disponibilizamos, ele está fazendo essa conversa direta, avisando, né? Que caso ocorra alguma situação, para estar sendo reportada também. Então, esses são os meios que nós buscamos antes de começar a obra, né? Então, preparar realmente essa base. Referente às pessoas que irão transitar, na verdade, os contratados para efetuar o serviço, é sempre importante ter um cadastro dessas pessoas, né? Saber quem vai adentrar ao condomínio, né? E essa pessoa também estar ciente das normas, né? Quais são os horários que ele tem que iniciar, o horário de parada no almoço e o final que ele tem que se encerrar o expediente dele, né? Sempre também alertando questão de resquícios que podem ficar, provavelmente numa calçada ou num hall de entrada, né? Então sempre mantendo esse ambiente conservado para que a gente não tenha problemas com os demais condôminos, com os vizinhos, né? Não só no hall de entrada, mas também todo o trajeto desde a entrada até vai subir num elevador, pela uma escada, enfim, toda essa alertar para que não tenha problemas de sujeira, deixar sempre a perfeita ordem. Existem situações, né, de reformas que é necessário desligar a parte elétrica ou interromper por algum momento a parte hidráulica. Com isso, nós tentamos avisar com certa antecedência, né, principalmente em prédios, isso pode ocorrer com mais frequência. Em condomínios horizontais, geralmente é individualizado, né, mas geralmente em prédios ocorre isso daí, nós procuramos sempre avisar com antecedência também, né? 24 horas, o pessoal está ciente que durante um determinado período vai estar faltando água ou energia também. Uma situação bastante frequente que nós temos é referente a caçambas, né? Que geralmente quando tem uma reforma, o proprietário contrata uma caçamba, né? Para fazer os descartes. Então a gente sempre tenta orientar a melhor forma de posicionar essa caçamba, de modo que não atrapalhe a circulação dos veículos ou das pessoas dentro dos condomínios, assim como também preservar, sempre colocar um apoio embaixo para não quebrar calçadas, danificar o asfalto, né? Então é isso que nós procuramos orientar também especificamente nessa parte de caçambas. Outra coisa que é interessante a se atentar também é que dependendo da modificação, da obra que será feita na unidade, for ver questões estruturais, né, é sempre interessante, além de ver o restante de regimentos, procurar a administradora e a zeladoria, ter também o respaldo de um RT, que seria o responsável técnico, onde que também vai orientar essas situações para que não tenhamos problemas futuramente no condomínio, né, ele que vai orientar referente a essas situações. De forma geral, né, o que nós precisamos é sempre ter um entendimento que antes de começar uma reforma, sempre procurar, né, ter informações junto à administradora ou à da zeladoria, né, para estar procurando seguir sempre as regras, né, e cumprindo as normas para não ter problema com os vizinhos, né, e demais condôminos, né. Eu acho que seguindo dessa forma a gente tende a ter uma reforma mais tranquila, né, amenizar os problemas. Onde tudo acontece. Apartamentos de 2 dormitórios, com lazer de clube e bosque preservado. Conheço decorado. Árvore, seu novo lar. Realização Mampei Funada. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta.
Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Olá, sabe onde eu estou? Imagina um lugar onde você pode ter tudo o que precisar em apenas 5 minutos. De ponta a ponta, em um raio de 5 minutos, aqui você encontra escolas, hospitais, academias, entretenimento, tudo. Tudo que você imaginar, aqui tem. Uma região em constante desenvolvimento e com valor territorial em ascensão. Os apartamentos do Jerônimo Vilela estão localizados aqui, numa região muito bem localizada e com muitas vantagens. Conheça as nossas unidades disponíveis e aproveite a oportunidade de ter tudo em um só lugar. E no programa de hoje buscamos trazer para você um pouco mais sobre como você deve reformar o seu imóvel. Se deve ficar dentro do imóvel, se você deve sair. Algumas soluções práticas, como deixar às vezes os seus pertences em empresas especializadas para guardar naquele período de reforma. Até por que não você mudar temporariamente para um apartamento mobiliado. E para rever o programa de hoje e todos os outros programas do Urbanize, acompanhe-nos nas nossas redes sociais. @UrbanizeTV no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. E também todas as nossas matérias estão disponíveis no urbanizetv.com.br. Até a próxima!